o melhor jeito que eu encontrei para ser muito mais produtivo. Quando se trata de produtividade, alta performance, você conseguir executar todas as demandas em dia, uma grande dificuldade que eu tinha era de me manter focado para finalizar alguma tarefa. Principalmente a gente que trabalha com essa parte de criatividade, que no meu caso é copywriting, tem que estar escrevendo muitas coisas, seja anúncios, páginas, disparos, conteúdos, CPLs, e-books, artigos, enfim. Sempre que eu estou escrevendo, uma grande dificuldade que eu tinha era me manter focado por um tempo longo para que eu conseguisse terminar essa demanda a tempo. Como assim? Eu não sei se você já passou por isso, mas sempre que você está fazendo alguma coisa que exige muito do seu foco, imaginação, criatividade, concentração, qualquer distração, qualquer coisinha que acontece ao seu redor, quebra completamente a sua linha de raciocínio. Já aconteceu isso com você? De você estar, por exemplo, escrevendo algum tipo de conteúdo, você está escrevendo alguma coisa e do nada você lembra de alguma coisa aleatória. Seu celular tocou, ou o interfone tocou, ou você lembrou que precisava fazer alguma coisa, levantou, saiu e foi fazer. E quando você volta, você sente que você está completamente perdido. Uma sensação de que parece que as ideias que você estava tendo antes não voltam da mesma intensidade, e aí leva um tempo até você voltar para aquele flow de concentração. Então, era essa dificuldade que eu tinha. Eu até conseguia organizar minhas demandas do dia, eu até conseguia organizar as minhas coisas, mas pelo fato de estar constantemente quebrando esse flow de concentração, isso fazia com que eu não conseguisse me aprofundar na tarefa que eu estava executando, fazendo com que eu levasse mais tempo para finalizar e também não ficasse tão satisfeito com os resultados que eu obtinha através desses momentos de concentração, de trabalho, no caso. Então, a principal dificuldade que eu tinha não era simplesmente montar uma rotina, aumentar a produtividade, ser alta performance, enfim. Porque eu não acredito que simplesmente você tomar banho gelado, você acordar às 5 da manhã, você ter uma rotina super mega quadrada, que você vai estar seguindo sempre, é o que faz você ser produtivo. Eu acredito que você ser produtivo é você conseguir realizar as demandas que você precisa no tempo que precisa ser executado, ou seja, se você falou que ia terminar em uma determinada data, você conseguir terminar isso em uma determinada data, você estar feliz com aquilo que você concluiu e ainda você ter qualidade de vida. Então, assim, a produtividade hoje, eu sinto que ela está muito nessa questão de alta performance, você tem que ser alta performance, né? Não tem que dormir, diminui o horário de dormir, acorda cedo, toma banho gelado, enfim. Mas eu não acredito que isso é produtividade, tá? Eu acredito que produtividade é basicamente você conseguir executar aquilo que você precisa fazer e ainda ter tempo para outras coisas, tá? E eu quero mostrar nesse vídeo como é que eu organizei a minha produtividade semanal de tarefas para que eu conseguisse ter muito mais ênfase naquilo que eu estava trabalhando, tá? Então, vou compartilhar aqui algumas dicas do que eu apliquei para que a minha produtividade ficasse mais eficiente. Não vou dizer que ela é uma alta performance, mas para mim funciona muito bem e eu acredito que para você também vai funcionar, principalmente se você tem dificuldade de, por exemplo, dar start num novo projeto que você gostaria de começar ou realmente finalizar as demandas a tempo na data que você pré-definiu. Beleza? Então fica aqui até o final desse vídeo que eu vou te explicar, te dar dicas bem práticas do que você pode fazer a partir de hoje. A primeira coisa a ser feito é definir suas metas semanais. Se você assistiu o vídeo onde eu falo sobre metas para 2025, vai lembrar que eu falei sobre uma coisa de metas a longo prazo, né, que é a sua meta do ano. E quando você tem essa macrometa, que é a meta a longo prazo, para que você consiga alcançar isso com muito mais eficiência, facilidade e leveza, é muito mais fácil você destrinchar em metas a médio prazo e pegar essas metas a médio prazo e dividir elas, destrinchar elas em metas a curto prazo, metas de um mês, e destrinchar essas metas de um mês para metas semanais e metas diárias. Tá? Porque aí o resultado final se torna uma consequência e não como um objetivo principal. Beleza? O objetivo principal tem que ser aquilo que você precisa executar hoje para que essa macrometa se torne algo alcançável. Então, a primeira coisa que eu comecei a fazer foi definir as metas semanais. Então, o que eu preciso fazer nessa semana de segunda a sexta? Porque sábado e domingo acaba ficando ali mais assim, lazer é difícil de eu organizar de forma que fique produtivo. Lógico, eu consigo fazer coisas, só que não fica tão quadradinho quanto dia de semana.
Então eu pego ali as metas semanais do que eu preciso fazer, eu pego um bloco de notas mesmo, o que eu quero executar nessa semana, o que eu quero fazer nessa semana. Então, por exemplo, vamos falar que eu quero postar um vídeo no YouTube por semana, nessa semana eu quero postar 2 conteúdos por dia no Instagram, quero vender meu produto X, quero vender a minha mentoria e ainda quero captar ali, vamos falar, 2 novos clientes para fazer uma reunião, uma apresentação do meu produto ou serviço. Beleza. Depois que você tiver definido essa sua meta semanal, o que você vai fazer? Você vai construir uma rotina semanal para que você consiga executar essa meta semanal, tá? Porque você idealizou algo que você quer alcançar, só que você não sabe como alcançar isso, que é onde entra a execução. E muita gente que presta serviço, eu não sei se você também presta serviço, ou se você só vende infoproduto, ou se você já faz os dois, mas no meu caso, eu presto serviço como copywriter e também eu crio conteúdo para minha marca, ou seja, eu vendo infoprodutos. No caso, sou o próprio expert também, além de ser o cara do bastidor. E assim, uma das principais dificuldades de quem presta serviço é conseguir conciliar tanto a sua prestação de serviço, que seria cumprir as demandas na data específica, e também, ao mesmo tempo, conciliar a sua criação de conteúdo, ou seja, a criação da sua marca, né? Então, focar ali no seu negócio próprio. E eu vejo que a maioria dessas pessoas que tem dificuldade, que eu também tinha, não era a execução. Tipo assim, não é muito difícil de você criar um conteúdo, não é muito difícil de você postar um conteúdo, fazer um vídeo, o que for. O mais difícil é você manter a constância disso. Porque hoje você fazer um story, hoje fazer um post, hoje gravar um vídeo é muito fácil. Agora, você manter constantemente isso ao longo de 2, 3, 4 semanas, 1, 2, 3 meses, 1, 2 anos, isso sim acaba sendo muito mais difícil. Porque quando você coloca na balança ao longo da semana, você fala, pô, eu tenho muita demanda para cumprir e ainda eu tô tentando criar minha marca, criando conteúdo para mim. Quando você coloca as duas coisas na balança, você para e olha, tá, qual que vale mais a pena? Focar naquilo que eu preciso, eu devo entregar, ou isso aqui que eu tô pensando em começar a focar? Acaba que você escrevendo aquilo que é obrigatório agora. Escrever não. Acaba que você fazendo aquilo que é obrigatório. E aí, por conta disso, você não consegue manter a constância, porque isso se torna mais um peso no seu dia do que algo que realmente vai te ajudar a longo prazo. E eu falo isso porque eu também sentia essa dificuldade. Eu fiquei um tempo sem criar conteúdo, agora que eu voltei a criar conteúdo, porque eu estava atolado de coisa para entregar de prestação de serviço. Eu não passava o dia entregando coisa, chegava no fim do dia eu não tinha energia para nada. Só que quando eu analisava a minha semana como um todo, eu via que eu procrastinava muito coisas que eu poderia não fazer, sabe? Tinham coisas ali que eu perdia tempo, que não era algo necessário que eu precisava fazer, que eu poderia encaixar ali algo importante para mim, que seria a criação de conteúdo. Então, criar conteúdo no meu perfil do Instagram, fazer conteúdo para YouTube e tudo mais. Então, a primeira coisa que é importante a gente analisar é que muitas das vezes a dificuldade que você tem de se manter focado em algum projeto, se manter focado em alguma tarefa, muitas das vezes não é porque você procrastina, mas sim porque você tem dificuldade em manter constância em algo. Tá? E é por isso que você tem uma meta semanal, isso te traz uma clareza muito forte do que você precisa fazer, o que você precisa executar. Mas aí entra aquele problema que a gente já falou, que é como você vai executar tudo isso. Vamos falar que você tem uma meta de postar um vídeo no YouTube. Quando você pensa em postar um vídeo no YouTube, ele parece ser uma única ação. Só que, na verdade, ele necessita de várias pequenas ações, que é, primeiro, criar um roteiro. Segundo, gravar o vídeo. Terceiro, fazer a thumb do vídeo. Quarto, editar o vídeo. E quinto, postar o vídeo. Você percebe que existem várias etapas que não necessariamente é uma única tarefa só. E aí, quando você pega para gravar um vídeo e postar um vídeo no YouTube, você vai querer tentar fazer isso em um dia só. E aí que começa a dar errado as coisas, porque você tenta fazer em um dia só, leva um tempão e ainda você sente que perdeu o dia jogando, assim, você acabou jogando o dia fora porque você ficou o tempo todo trabalhando nessa tarefa que era postar o vídeo e você deixou suas demandas para trás. Mesma coisa acontece com criação de conteúdo de outras mídias também. Então, Instagram, mesma coisa, Story, o que for. Tá? Então, você ter essa rotina, você ter essa meta clara do que você precisa executar é importante. Mas agora, como também acaba aqui ficando importante. Então, o que eu recomendo que você faça? É que você separe os dias da sua semana em tarefas que você precisa executar.
Então vamos trazer a questão de criação de conteúdo para YouTube e Instagram. Vamos falar que você quer, além da sua prestação de serviço, ou seja, entregar as demandas da sua prestação de serviço, cumprir os prazos, você também quer criar a sua marca. Então, vender infoproduto, vender mentoria, ser reconhecido, captar mais clientes, o que for. O que você precisa fazer? Você precisa ter, ao longo da sua semana, dias muito claros do que você vai fazer em cada dia da semana. Então, vou explicar o que eu venho fazendo para que eu consiga conciliar as duas coisas, prestação de serviço e criação da minha marca. Primeiro, na segunda-feira, eu deixo segunda-feira inteira, somente para a prestação de serviço. Então, eu acelero a maioria das demandas que eu preciso entregar nessa semana na segunda, porque é um dia focado somente em prestação de serviço. Na terça, eu separo em prestação de serviço e curadoria. O que é uma curadoria? É você analisar o que você fez na semana anterior para que nessa semana que está chegando você consiga replicar ou otimizar coisas que deram certo, tá? Então, na terça, a gente trabalha com prestação de serviço e curadoria, analisar o que aconteceu, beleza? Na quarta, o que eu faço é prestação e também escrita. Lembra que eu falei que postar um vídeo no YouTube parece ser uma única tarefa, mas na verdade ela necessita de 5 execuções diferentes, que é roteiro, gravar, thumb, edição e postar? Então, na quarta-feira, a gente coloca a parte de escrita. Então, eu escrevo, eu faço toda a prestação de serviço que precisa ser feito e, vamos colocar aqui na parte da tarde, eu foco somente em escrita de conteúdos. Então, eu escrevo todos os conteúdos que serão postados no Instagram, eu escrevo todos os conteúdos que serão postados no YouTube, eu escrevo, por exemplo, aulas que eu gravo para minha comunidade, tá? Então, eu deixo nessa quarta-feira dia de escrita. E aí, na quinta, eu deixo prestação de serviço e gravação. Ou seja, gravar e editar as coisas. Normalmente é só gravar, porque gravar leva um tempo. Então, por exemplo, hoje é uma quinta-feira, estou gravando esse vídeo, tá? Normal. E aí, amanhã, que seria numa sexta-feira, lembra que na segunda eu deixei somente como prestação? Na sexta eu deixo somente para gravação, ou seja, finalização de coisas que eu preciso gravar e também edição, porque a maioria das coisas eu faço sozinho ainda. Então, edição de materiais para os meus alunos, edição de vídeos, edição de Reels, edição de carrossel, parte de design, tá? E também, como tem a sexta mais livre para minha marca, eu desenvolvo coisas para minha marca. Então, eu atendo clientes, eu falo com mentorados, eu falo com meus alunos, desenvolvo novas estratégias de campanhas, eu desenvolvo próximos passos de novas iniciativas de receita, novos infoprodutos, o que for, tá? Na sexta-feira eu deixo mais aberto para coisas para mim. E aí, assim, eu tenho tanto uma meta clara do que precisa ser executado, eu sei como que eu vou executar ao longo da semana, e aí, com isso, eu consigo criar uma rotina. Só que você sabe o que fazer e como fazer. O detalhe entra aqui, na hora de como você vai acelerar a sua produtividade. Você sabe o que fazer, como. Só que você precisa ser produtivo. E que entra o principal método para que você consiga ser muito mais produtivo, que é o método FTC. O método FTC é um método que eu criei, você vai ver que é uma sigla muito simples, que ele deriva de fone, timer e celular longe. Fone, timer, celular longe. Como que é que ele funciona? Eu te expliquei que a gente cria uma rotina para a semana e o que a gente vai fazer nessa semana. Só que eu não falei o que a gente vai fazer no dia. Eu separo o dia em 3 blocos principais. Eu inicio o dia com um bloco de criatividade de 2 horas. Depois tem um bloco de criatividade de 4 horas. E depois tem um bloco de criatividade de 3 horas. Então a gente começa com uma baixa intensidade, a gente vai para uma máxima intensidade, a gente vem com uma intensidade mediana, tá? Então, recapitulando. Bloco de criatividade de 2 horas, bloco de criatividade de 4 horas, bloco de criatividade de 3 horas. Por quê? No início do vídeo eu falei que minha grande dificuldade era me manter focado para que eu consiga acelerar aquilo que eu estou trabalhando, certo? Então, o que eu preciso fazer? O que eu precisava fazer? Ter um bloco criativo, que é o que eu chamo, é você ter um bloco de trabalho de 2, 3 ou 4 horas focado, onde você faria uma única tarefa para que você não tenha distrações no meio do caminho. E com isso, a melhor forma que eu me adaptei foi nesse formato. Começar o dia com um bloco criativo de 2 horas,
Depois, ali, eu faço isso antes do almoço, tá? Porque eu acordo às 5, aí faço. Porque eu acordo às 5 da manhã, faço o bloco criativo de baixa intensidade até às 7 da manhã. Das 7 às 10 eu surfo, faço as coisas que tem que fazer, tomo café da manhã, leio e tudo mais. Das 10 até as 2 da tarde faço o bloco criativo de alta intensidade de 4 horas. Das 3 às 6 eu faço o bloco criativo de média intensidade, que é de 3 horas. E quando você faz esse bloco criativo, onde você está ultra focado, entra o método FTC, que é você colocar um fone, você colocar um timer, que é as horas, no caso 2 horas, 3 horas ou 4 horas, pode colocar isso no YouTube, e aí o C, que é o celular longe. Por quê? Quem trabalha com digital sabe que o celular atrapalha muito, apesar dele ser uma ferramenta de trabalho, ele acaba aqui atrapalhando muito o nosso dia a dia, porque é com ele que a gente acaba procrastinando. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a colocar o celular atrás de mim, me gravando um time-lapse. Porque quando eu termino o bloco criativo, eu já tenho material para postar nos stories. Então, isso faz com que eu consiga mostrar meus bastidores, que é uma coisa que já gera muita conexão com o meu público-alvo, meu público, meus clientes e tudo mais. E ainda eu consigo focar muito mais porque ele está em modo timer. Então, se ele está gravando em modo timer, eu não posso parar. E se eu ainda coloco no modo avião, esquece, não vai aparecer nenhuma notificação. E aí você vai conseguir se concentrar com muito mais facilidade. E depois que você aplica esse método FTC, que é você trabalhar com blocos criativos, uma coisa que eu gostei muito de fazer é... Lembra que a gente tem a meta semanal do que a gente precisa fazer? Então é o que a gente precisa fazer. Aí a gente monta uma rotina semanal, que é como a gente vai fazer isso. A gente acelera tudo isso com um método FTC para acelerar e melhorar a sua produtividade. Aí entra num outro detalhe que eu sinto que me ajuda muito, que é o quê? Como que a gente vai executar cada demanda, cada tarefinha minúscula. Como que a gente vai executar cada tarefa de forma minuciosa. Que é o quê? Quando eu termino o dia, logo em seguida, a última tarefa do meu dia, por exemplo, hoje, a última coisa que eu vou fazer é planejar o que eu vou executar no dia seguinte. Então, se eu tenho os blocos criativos já definidos, que das 5 às 7 eu vou fazer isso, das 10 às 14 eu vou fazer isso, das 3 às 18, das 3 às 6 eu vou fazer isso, então em cada bloco eu já coloco quais demandas eu vou estar trabalhando. No bloco criativo de baixa intensidade, eu sei que eu não consigo fazer coisas que exigem muito da minha capacidade mental, porque eu vou estar com sono. Então, coisas mais processuais e coisas leves é o que funciona. Então, eu já coloco ali. No bloco criativo de alta intensidade, eu sei que eu consigo trabalhar em coisas mais robustas. Então, eu já coloco as demandas mais pesadas para fazer nesse bloco criativo. E no bloco criativo de 3 horas, que é de média intensidade, eu posso meio que intercalar coisas que eu não consegui terminar, né, no bloco criativo de alta intensidade, e juntar ali com coisinhas que eu preciso fazer para matar ali as demandas da semana. Com tudo isso, eu sinto que eu consegui ser muito mais produtivo, sem ficar pensando naquela questão de alta performance. Não, o que a gente precisa fazer é executar as nossas demandas em dia para que a gente se sinta bem. E, sendo bem sincero, eu consegui me sentir muito melhor quando apliquei esse formato de produtividade e acelerou muito mais as minhas entregas, eu consegui ter muito mais leveza no meu dia a dia e também amenizou muito a sensação de culpa, principalmente quando eu ia surfar, né? Quando eu estava na água, só aquela sensação de, já trabalhei, já entreguei algumas demandas, eu já estou adiantado, não tem comparação. E se você já fez alguma coisa que eu expliquei aqui e sentiu essa sensação de bem-estar, deixe aí nos comentários para eu saber se você também tem gostado de trabalhar dessa forma, utilizando timer, blocos criativos, o método FTC, que é fone, timer de celular longe. Me conta aí nos comentários se você já aplicou alguma coisa para melhorar a sua produtividade. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, porque isso vai me ajudar bastante, vai me motivar a continuar criando conteúdo aqui para o YouTube. E se você quer me acompanhar mais de perto, me segue lá no Instagram, @carlosnack, que eu estou diariamente postando stories, conteúdo no vídeo e coisas do tipo. Tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo e a gente se encontra na semana que vem, tudo bem? Muito obrigado, até mais, tchau, tchau.